O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. Barack Obama toma posse como o primeiro negro a presidir os Estados Unidos. A lei antifumo entra em vigor no estado de São Paulo e proíbe o uso de cigarro e derivados de tabaco em áreas fechadas de uso coletivo. Um A320 da US Airways faz pouso de emergência no rio Hudson, em plena Nova York, e todos os passageiros se salvam. O piloto Chelsea Sullenberg é aclamado herói. O Ministério da Saúde confirma a primeira morte por gripe suína no país. Em referendo, o venezuelano Hugo Chávez conquista o direito de se reeleger quantas vezes quiser. Um blackout afeta 18 estados do país e parte do Paraguai. O cantor Michael Jackson é levado às pressas a um hospital após parada cardíaca e morre um mês antes de uma série de 50 shows. Após 2 tentativas frustradas de organizar uma Olimpíada, o Rio de Janeiro é anunciado como a sede dos Jogos de 2016. O avião A330 da Air France cai no litoral brasileiro com 228 pessoas a bordo. São resgatados 50 corpos do oceano. O Ministério da Educação suspende a prova do Enem após o conteúdo das questões vazar. O que conecta todos esses fatos marcantes no noticiário nacional e internacional, lembrados pela Paula Nakazaki e o André Rossi, é o ano em que ocorreram. Aqui na região de cobertura do Liberal, 2009 também se relaciona com acontecimentos dignos de nota na retrospectiva daquele ano. O que não se sabia na época, especialmente no dia 12 de agosto, é que um anúncio feito em Americana atravessaria a década seguinte, se transformando em uma verdadeira saga. Para atender aos mais de 200 mil habitantes de Americana, na região de Campinas, o governo do estado vai investir 4 milhões de reais para ampliar e melhorar o serviço de saúde municipal oferecido aos moradores da cidade. O convênio do estado com o município permitirá a construção de um novo prédio no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. E realmente o espaço é pequeno, às vezes você chega aqui e tem muita gente para ser atendido. Se aumentar, com certeza vai ser para melhor. Também estão previstas a reforma e ampliação do Pronto-Socorro Central Adulto, do Núcleo de Especialidades e do Hospital Infantil André Luiz. As obras começam ainda neste ano e devem ser concluídas em dezembro de 2011. Eu não tenho dúvida de que aqui em Americana e na região amanhã a saúde será melhor do que hoje, graças a esse nosso trabalho, a esse nosso esforço conjunto. Senhoras e senhores, bom dia. A Prefeitura Municipal de Americana tem a honra de realizar hoje a inauguração do novo pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, uma obra que entra para a história do nosso município. Esse novo espaço foi custeado... 7 de fevereiro de 2020, quase 11 anos depois do anúncio. Esse foi o prazo atravessado para que o novo pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi fosse finalmente entregue à população. Mudaram as figuras que ocupam os postos da administração pública, da Prefeitura e do Estado, assim como as justificativas para cada prazo que não foi cumprido. Eu sou Bruno Moreira e hoje a gente lembra essa longa caminhada aqui no Além da Capa. Na abertura do programa, nós ouvimos um trecho de um áudio extraído de um vídeo institucional do governo do estado, quando o então governador José Serra esteve em Americana para anunciar o investimento. A repórter Maíra Torres lembra aqui como o Liberal noticiou esse evento no dia seguinte, 13 de agosto de 2009. As consultas no pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi irão dobrar de 10 para 20 mil por mês. A projeção foi divulgada ontem pelo diretor superintendente da FUSAMI, a Fundação da Saúde de Americana, Eduardo Pereira, durante a assinatura do convênio de 4 milhões de reais pelo governador José Serra, do PSDB, o secretário estadual de Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, o prefeito de Americana, Diego Denadai, do PSDB,
e o deputado Vanderlei Macris, também do PSDB, que intermediou a verba. Serra liberou os primeiros 4 milhões de reais de uma verba de 7 milhões e 800 mil para a transformação do HM em um complexo hospitalar que agregará um pronto-socorro mais amplo e moderno, o Hospital Infantil André Luiz e o Núcleo de Especialidades. A primeira parcela de 2 milhões de reais já está à disposição da Prefeitura e mais 2 milhões entrarão nos cofres públicos entre o final deste ano e o início de 2010. Esse é o ponto de partida de uma trajetória que ganhou capítulos atualizados a cada ano. Pela ordem cronológica dos fatos, vamos à linha do tempo. Depois do anúncio em 2009, em março de 2010, ocorreu a assinatura da ordem de serviço pelo então prefeito Diego Denadai para o início das obras. A entrega do complexo hospitalar era prevista para 1 ano e meio depois, e a empresa vencedora foi a Teto Construções, Comércios e Empreendimentos Limitada. Em abril de 2012, o então prefeito deu um novo prazo para a conclusão do projeto, julho daquele ano. É uma emoção muito grande, cada parede que se levanta, cada azulejo, cada laje que se coloca, cada instalação que se faz, para a gente é uma emoção enorme. Então eu tenho que agradecer o deputado Macris, o deputado Cauê, os governadores Serra e também o Geraldo, pela oportunidade que está dando para a Americana da gente ter um espaço como esse. Desde já agradeço a presença de todos e, se Deus quiser, a partir do final de junho, início de julho, a gente vai ter a oportunidade de vir aqui, já com a estrutura praticamente toda pronta, e para fazer cada vez mais a melhora do atendimento de saúde para a população. Exatamente 1 ano depois, abril de 2013, o Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades no contrato. Teto Construções e Prefeitura romperam. A Prefeitura estava sem crédito junto aos governos estadual e federal pela falta da certidão negativa de débito, a CND, e anunciou que assumiria oficialmente as obras do hospital. E hoje nós estamos aqui para anunciar que a partir de agora é a Prefeitura que vai tocar essa obra aqui. É a Prefeitura com recurso próprio. Nós vamos dar um jeito de fazer com que o hospital seja entregue para a população. Com CND, sem CND, não importa. O que importa é que nós estamos aqui, vamos todo mundo dar a mão, porque cada secretaria vai ter que doar um pouquinho para a gente conseguir colocar em pé finalizar essa obra para a população. E eu tenho certeza que eu já estou contando com o apoio de todos os secretários, e eu vou continuar contando, porque talvez não dê para fazer um negócio na Secretaria de Cidadania 2, talvez não dê para fazer uma praça num outro bairro, ou uma melhoria numa outra situação, ou até um espetáculo de teatro diferente, Zé. Mas todo mundo vai saber que até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos entregar esse hospital para a população. Em outubro de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o recurso de Diego Denadai e manteve a cassação do prefeito, ocorrida em maio. O governo interino de Paulo Chocolate, até então presidente da Câmara, prometia concluir o PS em 60 dias. Não, nós estamos trabalhando no hospital, nós vamos fazer uma força-tarefa, nós não vamos inaugurar durante 60 dias o hospital por inteiro, mas parte do hospital nós vamos entregar à população, o pronto-socorro, 60 dias. Nós queremos entregar o pronto-socorro, nós queremos entregar o teatro municipal, isso nós queremos, estamos fazendo aí parcerias, uma força-tarefa para nós entregarmos isso à população, que há tanto tempo fechado. Em março de 2015, já na gestão Omar Najar, a Diretoria Regional de Saúde prometia elaborar um plano para definir o valor do repasse que seria enviado pelo governo estadual à Prefeitura para a conclusão das obras. Julho de 2016, e o então governador Geraldo Alckmin assinou um novo repasse no valor de 3 milhões de reais para o encerramento dos serviços. E assinamos um convênio para a conclusão da reforma das obras do pronto-socorro municipal, no valor de 3 milhões de reais. Já foi assinado hoje, amanhã estará publicado. A Prefeitura agiu de forma inteligente, priorizando aquilo que mais interessa à população. Então, esses 3 milhões é para o pronto-socorro. Depois nós vamos ajudar numa segunda etapa, mas essa primeira etapa já está liberada.
Em outubro de 2017, o processo de licitação determinou que a construtora interiorana de Barra Bonita assumiria os serviços. A administração falava em terminar a ala 1 em novembro, mas os trabalhos só foram retomados em dezembro. Maio de 2018, atrasos nos pagamentos fizeram a construtora reduzir o ritmo das obras. No mesmo mês, a Justiça bloqueou os bens do ex-prefeito Diego Denadai e da construtora Teto, no valor de 33 milhões de reais, por conta de irregularidades no serviço. Já o convênio assinado em 2016 venceu em dezembro daquele ano. Em março de 2019, com serviços sem término e prazo, a Prefeitura pediu um aditamento ao governo paulista para a liberação de mais recursos. O convênio foi prorrogado em abril, com previsão de entrega para julho. Na pesquisa do editor executivo do Liberal, João Colossali, condensada pelo editor Diego Giuliani, esse foi o trajeto superado até este 7 de fevereiro de 2020. Nesse momento, as autoridades presentes farão o descerramento da placa de inauguração do novo pronto-socorro e, na sequência, o prefeito vai assinar o livro-ata dessa solenidade, seguido pelas demais autoridades. Ressaltamos que este é o mesmo livro da inauguração do Hospital Municipal e que contou com a primeira assinatura da então primeira-dama de Americana, Dona Luísa da Mota Tebaldi. Após a assinatura, as autoridades farão a abertura oficial do novo pronto-socorro e todos estão convidados a conhecer a Além desse resumo da ópera baseado nos fatos, é importante também entender o contexto em que ele transcorreu. Sobre isso, eu conversei com a repórter Marina Zanacchi. Marina, na última semana você se dedicou, em boa parte do tempo, a levantar um contexto histórico sobre todo o período de construção da obra do novo pronto-socorro do Hospital Municipal. Períodos de obra e períodos de inatividade também, porque foram alguns ao longo desses 11 anos entre o anúncio e a inauguração, ainda que a obra em si tenha começado no ano seguinte ao seu anúncio, né, em 2010. Qual foi a sua percepção sobre todas essas idas e vindas? Onde você consegue observar como você entende que esse processo acabou demorando mais do que o necessário, mais do que o previsto ao longo de todo esse período? Bom, o que chamou a atenção foi que parece que houve dois momentos distintos aí em relação a essa obra. O primeiro foi, ainda quando ela foi projetada, apresentava muitos problemas desde a própria concepção mesmo, né? O processo licitatório foi alvo de questionamentos dentro do TCE. Então, assim, desde o princípio, quando ela foi gestada, ela já trazia já levantava muitas dúvidas sobre o processo de transparência mesmo, né? Ela não era muito transparente desde o começo. E foi bastante marcante da gestão do ex-prefeito Diego Denadai alguns aspectos aí. Acho que toda a questão, né, todo o contrato com a Teto Construtora, que foi a quem primeiro deu início às obras, e, enfim, uma série de empresas subcontratadas que os funcionários não recebiam e paravam, um dinheiro que apurou-se durante uma comissão especial de inquérito na Câmara, foi aplicado de forma muito questionável, foi executado de forma questionável, então, e ao mesmo tempo era um projeto tão grandioso que foi bastante explorado na época, né? Poxa, um novo complexo, né? Um novo anexo do Hospital Municipal. Então chamou muito atenção isso nesse período, né? A grandiosidade do projeto e as inconsistências aí do que estava sendo de fato feito. Eu me recordo de, na época, ali entre 2011 e 2012, eu mesmo fiz algumas reportagens e, se eu bem me recordo, quase todas sobre pequenas paralisações da obra, paralisações momentâneas, um determinado período em que a empresa não pagava os funcionários e eles cruzavam os braços. Os acertos eram feitos, voltavam a trabalhar, paravam novamente no mês seguinte. Era um ritmo muito semelhante, um mês
seguido do outro com essa mesma característica. Mudava a empresa que estava fazendo o serviço, porque a prefeitura não se organizava, não chegava a um acordo com a empresa X, buscava a Y para a obra continuar. E às vezes eu tinha a percepção de que esse tipo de obra é uma obra que marca uma administração, né? Ela acaba sendo explorada de uma forma bastante intensa nas mídias da própria prefeitura, da administração, numa eventual reeleição, em períodos em que o chefe do executivo que está conduzindo esse serviço busca um novo cargo, enfim. Mas justamente por isso, em alguns momentos, eu tive a impressão de que ela não teve esse tipo de tratamento de algo expressivo como o hospital representa, né? E eu acho que você também deve ter observado essas inconsistências de obras começando e parando em alguns momentos desses anos todos, né? Sim, e ficava muito claro que muitos prazos eram dados. O primeiro prazo, originalmente, era entregar tudo em setembro de 2011. E assim, não foi, né? Sim. Não foi entregue nada naquela ocasião e nem nos prazos seguintes que a gestão foi passando, né? Foi passando para a população, foi prometendo. E concordo com essa percepção que você teve aí na época. Essa foi a mesma assim que eu senti mergulhando aí nesse material. Eu recordo que em 2012 eu fui a uma coletiva para um anúncio de retomada das obras. No mesmo mês do ano seguinte, em 2013, o status era semelhante e houve um novo anúncio para que fosse entregue no fim daquele ano. Aí em dezembro de 2013... houve uma atualização de que não vai ter como em 2013, fica para 2014. Em 2014, houve a cassação do ex-prefeito Diego Denadá e veio o Paulo Chocolate. Você observa em uma das reportagens o volume de políticos que passaram tanto pela prefeitura como pelo governo do estado ao longo desse período, o que mostra como o projeto passou por várias mãos, né? Sim, passou por várias mãos e foi bem difícil conseguir entregar ao menos parte dele, né? E foi necessário, pelo que a gente observou, muita articulação política para que o projeto simplesmente não morresse. Outra coisa que me chamou a atenção foi que em determinado período, logo após o rompimento com a construtora Teto, a prefeitura assumiu as obras e ainda se estimava gastar 12 milhões com ela para concluir, sendo que esse valor de 12 milhões era muito semelhante, era relativamente próximo ao valor inicial da ampliação, que estava na casa aí dos 15 milhões. Então, acho que essas idas e vindas e essa falta de transparência tornam, até hoje, difícil a gente saber o quanto foi empregado de dinheiro ali. Eu ia fazer 2 observações sobre isso, e já vou pela segunda com a conclusão do seu raciocínio. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta oficial até o momento. Quanto oficialmente foi investido dentro desse projeto do novo pronto-socorro? Porque normalmente a gente tinha acesso ou teve acesso nesse período a anúncios que o governo paulista fez de liberação de recursos, e aí é possível fazer uma somatória. Mas houve, como você falou também, ocasiões em que a prefeitura anunciou que estava ela assumindo a obra, e aí o valor que a prefeitura nessas ocasiões aplicou ali é muito difícil de ser apurado, não é? Sim. Conversando hoje, durante a inauguração com o prefeito Omar Najjar, ele comentou, eu fiz justamente essa pergunta, do quanto havia sido gasto ao longo de todo o tempo no anexo, né, em toda aquela estrutura, não apenas no pronto-socorro. Ele falou que o que ele sabia, o que a administração dele investiu, né, junto com, enfim, convênios com o Estado, convênios com o governo federal, na obra em si foram 4 milhões, e em maquinários, equipamentos, 5 milhões. Mas em relação à gestão anterior, ele falou que ele não podia comentar sobre o assunto. Então, realmente, o que entende-se é que ainda é difícil de apurar, de apontar esse valor preciso. E ainda a segunda observação que eu mencionei, que é bacana de fazer, é o que foi entregue, o pronto-socorro, ele ocupa um piso de todo aquele complexo que quem visita o novo pronto-socorro enxerga ao se deparar com a fachada dele. São 3 níveis, 3 pisos. O pronto-socorro representa um desses 3, né? Então tem um espaço de construção, uma área construída maior do que o pronto-socorro, porque o projeto original previa outras instalações que a prefeitura, no momento, não informa, procura não assertivamente, não prometer prazos ou projetos, porque se para o pronto-socorro houve todo esse imbróglio para ser entregue,
um hospital infantil como era previsto anteriormente, um ambulatório de especialidades como era previsto anteriormente, deve demandar um outro longo período, imagino. Sim. O prefeito Omar, inclusive, comentou durante a inauguração que é uma coisa que ficará para o próximo governo. Ele já cravou, ele foi bem assertivo nesse sentido, que é uma coisa que não é viável dizer que vai fazer, prometer alguma coisa. Ele apontou, sim, que muito se conversou sobre o assunto, mencionou, inclusive, um centro de doenças coronárias, né, que se cogitou fazer um convênio com o governo estadual nesse sentido, mas nada foi acertado, nada foi definido. Então, o que a gente entende, considerando aí as respostas, é que vai ficar aí para o próximo governo, para a próxima gestão. O que acontece? Nós chegamos a falar de fazer aí uma parceria com o Estado, a parte superior, fazer um sistema de doenças coronárias, tem uma série de coisas, mas isso vai ficar para o futuro e o próximo prefeito, ou quem vier aí, que se empenhe para fazer, e a gente acha importante. A obra está aí, o dinheiro público foi gasto aí, e é obrigação de qualquer um que assumir a prefeitura que termine e dê toda a assistência possível para terminar esse anexo aqui em Americana. Prefeito, tem uma noção de quanto ao longo do tempo foi gasto na construção, foi pago na construção do anexo? A prefeitura tem essa estimativa? Eu sei do meu período. Outro período está na justiça, que foi provado que foi gasto um excesso aqui. Eu sei do meu, que nós gastamos aí 4 milhões, mais ou menos, na obra, e o restante foi verba que conseguimos do governo do Michel Temer, que é a compra de equipamentos e utensílios e equipamentos, vocês vão ver, tudo de primeira linha e equipamentos novos. O projeto original previa muitas outras coisas, para priorizar o pronto-socorro. Porque para nós estamos vendo que o nosso pronto-socorro está acanhado, não tem conforto nenhum para a população. A pessoa chega lá, ela senta numa cadeira que, às vezes na sala de espera, esperar, que sai quadrada de lá. Hoje nós temos proporcionar um conforto que a população merece. Você, na última semana, procurou também o ex-prefeito Diego Denadai, que em pelo menos metade do período em que o hospital esteve em construção, teve a figura dele como o chefe do executivo, ou mais da metade, inclusive. Cerca de 5 anos, né? De 2009 a 2014, e ficou um período com o prefeito interino, Paulo Chocolate, e o Omar assumiu em janeiro de 2015 e entregou agora em fevereiro de 2020. Mas, de qualquer forma, o que diz o Diego quando questionado sobre o período em que ele esteve à frente da prefeitura tocando a obra? Eu questionei especificamente sobre por qual motivo não foi entregue nenhum dos prazos que foi informado durante a gestão dele. Ele não respondeu especificamente sobre isso, mas eu vou trazer aqui a resposta dele, ele aponta que ele idealizou o projeto do novo hospital em 2008 e que planejou para atender a Americana para os próximos 30 anos, e que não era só uma obra, mas sim um plano para o sistema municipal de saúde. Ele informou que os acordos com os governadores, né, na época o Serra e o Alckmin, posteriormente, envolviam mais do que a obra e que envolviam também o financiamento pós-obra. Ele não especificou exatamente o que seria isso. E para completar, Marina, a gente, durante a entrega e em outras ocasiões também, viu autoridades sempre evocando uma mística de que a Americana teve, por muitos anos, uma saúde que era referência, que servia de exemplo para o interior paulista, para outras cidades. E, de fato, a Americana tem uma rede muito grande de saúde. Você que acompanha mais de perto esse segmento sabe disso. Eu queria também saber a sua percepção de como o HM desse modelo, com esse tamanho, pode impactar a rede de pronto atendimento na cidade. Acho que um dos maiores ganhos em relação ao novo pronto-socorro que foi inaugurado hoje se refere a espaço físico mesmo. Era notável que até então no pronto-socorro do Hospital Municipal havia atendimentos, pessoas esperando em corredores, macas em corredores, pessoas... Realmente não havia condição estrutural mesmo de atender toda a quantidade de pessoas que procuravam o pronto-socorro. Até para a Americana ter uma característica de buscar bastante pronto-socorro, é uma questão
que já ouvi algumas pessoas aqui da área apontando que é uma questão cultural mesmo. Então, assim, existe uma grande demanda pelo pronto-socorro. Acredito que esse novo espaço, ele praticamente dobrou o tamanho, dobrou a estrutura, aumentou bastante o número de leitos. E acredito que vai ser principalmente nesse aspecto o impacto aí que vai ser sentido no pronto-socorro. Vai ser um local mais, de fato, mais confortável e mais amplo. A sensação de espaço reduzido, de, meu Deus, isso aqui está muito lotado, eu acredito que isso deve se diluir diante desse novo pronto-socorro. A respeito da estrutura do pronto-socorro, o novo pronto-socorro do Hospital Municipal conta com uma área de psiquiatria com 3 leitos, o isolamento vai contar com sala com 2 leitos e para enteroclisma serão destinadas 2 salas com chuveiro e banheiro. Temos ainda uma sala de observação masculina com 10 leitos, uma sala de observação feminina com 10 leitos, uma sala de emergência com 4 leitos em espaço amplo, uma sala de semi-intensivo com 10 leitos, 2 salas para classificação de risco, 2 salas para estabilização, uma sala de inaloterapia com 16 cadeiras, 2 salas de soroterapia, sendo uma de atendimento rápido com 8 poltronas e uma de atendimento prolongado com maca e poltronas. Uma sala para sutura, uma sala para curativo, 2 salas para serviço social, uma sala para administrativo, 2 farmácias satélites, 4 sanitários para pacientes, 2 sanitários para acompanhantes, 5 consultórios clínicos, além da área de recepção ampla e climatizada. Na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, véspera da inauguração, o Leonardo Oliveira acompanhou uma visita guiada pelo secretário de Saúde, Gleberson Miano. Com o Léo, eu trato dos detalhes do que ele viu naquele dia. Pois não, Bruno. O detalhe primeiro é que o ambiente era dos melhores, viu? É uma obra tão aguardada em Americana e que realmente faz uma diferença e era esperada principalmente pelos funcionários, né? A gente sabe que a antiga estrutura do pronto-socorro, ela tinha muitos problemas, né? O próprio Gleberson, ele citou para mim que existia muitos serviços que eram improvisados, que até tinha-se um espaço na antiga estrutura, mas esse espaço ele não era aquele adequado para o tratamento específico que o paciente necessitava. Isso melhora demais o atendimento, né? Porque o nosso hospital tinha 37 anos. Muitos equipamentos aqui a gente tinha que arrumar na hora para poder usar. Muito defasado, às vezes nem equipamento de substituição você não conseguia mais. Então um clima muito descontraído por lá. O Gleberson muito emocionado, inclusive. É gratificante para a gente ver a construção de todos que passaram antes de mim. Todo mundo tentou contribuir um pouquinho, todo mundo tenta. Ninguém acorda cedo e fala assim, hoje eu vou lá e vou fazer coisa errada, hoje eu vou lá e não vou fazer nada. Não, eu tenho certeza que todo mundo que passou aqui tenta fazer alguma coisa boa. E ele se diz muito contente, na visão dele essa é a maior obra da área da saúde para a Americana, pelo menos nessa última década, né? E o novo espaço em si, ele tem peculiaridades, né? Muitas diferenças na comparação com o modelo antigo. A gente tem uma área de construção que ela quase dobra, eram 900 metros quadrados aproximadamente, vai para 1.700. Número de leitos também eram 20, passam a 37. Outras novidades, uma reclamação antiga dos pacientes eram os banheiros, que eram muito pequenos, em número muito baixo e não tinham acessibilidade para cadeirantes, enfim, para deficientes do tipo. Os novos não, são 4 banheiros novos para pacientes, divididos entre toaletes que são realmente específicos para pacientes que necessitem de um cuidado mais especial, né? E além disso, o que mais realmente destaca são as salas, né? Salas bem maiores. Você pode perceber que há uma capacidade de pacientes que irão eventualmente ficar em observação que dobra, o número de leitos em observação sobe de 10 para 20, então isso é um ponto importante também. E você e outros colegas conheceram todos os espaços,
cada um dos setores que foi criado nesse projeto do novo HM. Foi um tour completo. Foi um tour, na verdade o Glebson estava lá mesmo meio que como um guia, né? Várias pessoas que chegavam por lá e pediam para visitar a obra. O Glebson era a pessoa que realmente fazia esse tour, nos levou até cada parte específica desse pronto-socorro, área privativa, a área de funcionários também, que é uma parte importante, que eles também se preocupam, né? Que o funcionário da área da saúde sofre muitos problemas, que faz muita hora extra, tem um trabalho mais estressante, e na antiga estrutura eles estavam meio que sobrecarregados. Então é um destaque também do secretário de Americana que esses médicos, teoricamente, com um ambiente de trabalho mais agradável, com mais estrutura, equipamentos mais modernos, trabalhem também de maneira a oferecer um serviço melhor para a população. Quem não gosta de trabalhar num ambiente limpo, né? Arejado, pintado, iluminado, né? E também quem não gosta de ser atendido. Eu costumo falar sempre que saúde não é só o médico, o exame, saúde é um conjunto de tudo, tá? Quando você entra num lugar como esse aqui, você já melhora pelo menos o seu ânimo, pelo menos a sua visão ali do que você está recebendo em troca da gestão. Foi uma percepção de que é algo muito comemorado por quem está envolvido. Você esteve acompanhado pelo secretário de Saúde, o Glebson Miano, mas eu percebi que você mencionou algumas vezes os funcionários do Hospital Municipal. Foi perceptível essa sensação de que é um grande passo para a tentativa de melhoria nas condições que são oferecidas dentro do HM? Foi, né, Bruno? Até porque a gente que está em contato sempre com as fontes da área da saúde percebe que normalmente as pautas que são ligadas à saúde são pautas não negativas, mas assim, reclamações de atendimentos, de demora. Então sempre que a gente procura essas fontes que são ligadas a essa área, a recepção nem sempre é tão boa assim, né? Normalmente é um atendimento mais, a imprensa um pouco mais distante. Hoje não, na última sexta-feira foi diferente, né? Você pôde ver que o Glebson estava muito mais contente, muito mais descontraído, e os funcionários também, né? Todos comentando de como vai mudar isso, né? De como a percepção sobre a saúde de Americana pode mudar a partir de um novo espaço que oferecerá melhores condições. E vale lembrar, né? Não só uma estrutura, mas mais médicos também, porque profissionais que foram realocados do PA Zanaga, que hoje conta com uma terceirizada lá, acho que mais ou menos são 44 profissionais, eles vão atuar nesse novo PS. Então, é a percepção dos funcionários de que, pelo menos, o número de reclamações sobre atendimentos médicos em Americana deve ser menor. Para arrematar a caminhada que a Americana fez até chegar a esse momento, eu convidei a Aline Macário a contribuir com essa edição do Além da Capa. A Aline foi repórter do Liberal durante todo o governo do ex-prefeito Diego Denadai, na transição com o interino Paulo Chocolate e no início da gestão atual do prefeito Omar Najar, ou seja, alguém que assistiu a praticamente todos os períodos que essa obra atravessou. Ela preparou um depoimento a respeito e mandou pra gente. Bom, falar da inauguração do novo Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, para mim, que viu o início dessa construção, parece até surreal. Esse prédio representa não só uma obra pública da importância que nós sabemos que tem, mas ela é também o símbolo da história política recente de Americana. Posso dizer sem medo de arriscar uma previsão que ainda vai continuar sendo. Essa obra já representou a esperança de que algo diferente, revolucionário esperava pela nossa cidade. Tanta expectativa em algo novo, em saber que as coisas estavam finalmente andando depois de anos da chamada velha política. Ter um hospital novo representava tudo isso em 2009. O prédio antigo, que tanto serviu e serve ainda para os americanenses, leva um nome do passado, e a Americana precisava evoluir. Sem dúvida que a saúde pública da cidade precisava há 10 anos de um novo hospital, e hoje essa questão é ainda mais urgente. Mas, apesar de ter chegado com essa característica de novidade, a obra foi conduzida desde o início com todos os erros da velha política e foi prejudicada, eu diria até inviabilizada, pela inconsequência do governo do ex-prefeito cassado, Diego Denadai.
projetou, iniciou as obras de um hospital sem saber como ia concluir, equipar e dotar de profissionais. Aliás, não foi só o HM não, né? Aquele governo deu início a várias outras obras, na saúde, na educação, aproveitou a onda de uma época propícia de destinação de verbas do governo federal, pegava a verba inicial, fazia lançamento pomposo, mas ficava só no alicerce e no esqueleto e não concluía nada. Depois a gente descobria remanejamento dessas verbas para outras coisas, enfim, uma lambança geral que demonstrou total falta de planejamento e zelo com o dinheiro público. Chega a ser paradoxal ver a inauguração de um hospital com 10 anos de atraso, quando estamos acompanhando a China batendo recordes com a construção de hospitais gigantescos em apenas alguns dias. Hora de rever o que nos faz tão diferentes deles, né? Foi com muito custo, com investigação na Câmara, intervenção do Ministério Público, Conselho de Saúde, cassação de um prefeito, que descobrimos que a parte de erguer um prédio e subtrair dele dividendos políticos é o mais fácil. O difícil mesmo é concluir, botar para funcionar, inserir esse equipamento para que ele seja realmente útil para as pessoas. Sem contar em quanto ele nos custou com tantos anos de atraso. Denúncias de superfaturamento, depredações, deterioração, mudanças de projeto inexplicáveis. Enquanto isso, pacientes amargavam nos corredores do prédio antigo, sem espaço, sem leito, sem direitos. Vi paredes derrubadas ali, depois de prontas, porque o andar inteiro foi projetado errado. Vi tantos e tantos projetos para dar uma finalidade àquele prédio, pedidos ao governo do estado que demoraram para serem atendidos, projetos de transformação em Hospital do Coração, parceria com a Unicamp, coisas que nunca se concretizaram. Vi ex-prefeito temporário como Paulo Chocolate fazer visitas à obra e prometer entregar em alguns meses algo que agora vimos que levou uma década para ser feito diante de uma cidade com as finanças arrasadas. Aliás, visitas ao esqueleto das obras não faltaram nos últimos 10 anos, promessas e denúncias acompanhadas par e passo pela imprensa. Antes de salvar vidas, o que com certeza fará daqui para frente, esse hospital já nasce sob o jugo de ter enterrado outras tantas por causa da irresponsabilidade de quem o concebeu. É certo que, para garantir a inauguração do novo hospital, foi necessário adequar muita coisa, não só referente à obra, equipamentos ou politicamente falando, mas acertar também a questão de pessoal, que sempre foi um gargalo muito grande Americana, especialmente na saúde. É uma prefeitura que historicamente esteve enrolada com o Tribunal de Contas em relação às despesas com recursos humanos, passou por momentos de crise extrema, até com a demissão de pessoal concursado, e, ao que parece, essa demanda foi resolvida agora com o deslocamento de pessoal de uma unidade para outra, e cabe a nós, como cidadãos, acompanhar se vai funcionar. Eu acredito que o novo Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi continua sendo um símbolo, um resumo da história política de Americana. Esse atraso na entrega demonstra o tempo que a cidade levou para se recuperar do maior desastre político por que já passou. E o início do funcionamento do hospital é sinal que, de alguma forma, alcançamos a recuperação e estamos seguindo em frente. O novo pronto-socorro do Hospital Municipal de Americana deve levar uma semana até estar funcionando em sua total capacidade. A transferência dos atendimentos adultos do prédio antigo para o novo ocorre de forma gradual desde o último sábado, dia 8 de fevereiro. O prédio do antigo pronto-socorro vai passar a concentrar atendimentos de pacientes com dengue e futuramente deve passar a ser o endereço do núcleo de especialidades. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!